Salve, salve, rugbyeiros e rugbeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindos ao programa número 8 do Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho e no programa de hoje você ficará por dentro de tudo o que rolou na última semana da Bola Oval brasileira. E também teremos duas entrevistas mais do que especiais sobre dois temas muito importantes para a gente aqui da Confederação. Um deles é uma entrevista com Gustavo Almeida, nosso advogado, falando sobre o programa de gestão e ética e transparência do COB, o GET, que a gente teve recentemente a nota que saiu para a Confederação, é um assunto bastante interessante, bastante importante do ponto de vista da governança. E o outro assunto será os preparativos para o curso de captação e retenção com o Gabriel Senamo Gabó. É um curso muito importante aqui para a Confederação. E a gente vai começar com esses dois temas e depois passamos a limpo a semana, tá bom? Começando então, portanto, com o Gustavo Almeida. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Explica um pouquinho para a gente o que é o Programa de Gestão, Ética e Transparência do COB, o GET. Oi, Vitor. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora de quem estiver assistindo o podcast. O programa do GET, né, o Programa de Gestão, Ética e Transparência do COB, ele, na verdade, é um programa instituído pelo GET já tem alguns anos, que ele, na verdade, ele tem duas funções. Do ponto de vista da Confederação, da CBRU, ele tem duas funções muito importantes, né? A primeira delas é propriamente financeira, porque quanto maior a nota, mais recursos são destinados para a CBRU do COB, né? Então, quanto melhor a gente for pontuado, quanto maior a nossa nota, melhor para a gente, que a gente consegue utilizar para investir dentro da nossa estrutura. E a segunda, que não é tão visível, mas que, na verdade, o programa ele serve até como direcionamento para a gente, né? Porque ele acaba servindo, ele tem alguns questionamentos, ele tem algumas métricas que acaba servindo como um direcionamento para a CBRU, aquilo que a gente tem para melhorar, naquilo que a gente está indo bem, e a gente consegue também comparar como que está a nossa gestão, a nossa governança em relação a outras entidades, né? E aí é muito importante o pessoal entender, né? A gente tem uma série de requisitos que têm que ser entregues e cumpridos para poder depois ser avaliado, né? Essa avaliação ocorreu ao longo do ano. Explica um pouquinho como é que foi isso e como é que foi a nota que a CBRU conseguiu tirar? Tá. Primeiro vamos começar pela nota, né? A gente conseguiu 9,33. É a segunda maior nota que a gente teve na história. Só fica atrás de 2020, que a gente teve 9,54. Só que aí é fundamental entender que até 2020 a métrica era outra. Se a gente cumprisse tudo no prazo, a gente já conseguia 2 ou 3 pontos extras. Então, na verdade, essa seria a maior nota real, digamos assim. Ficou mais difícil. A nota de corte subiu. Subiu. E é interessante também que conforme eles têm como direcionadores alguns orçamentos. Então, conforme o orçamento da entidade aumenta, o sarrafo das questões aumenta também. Então, as questões ficam mais difíceis, é mais difícil conseguir pontuar. A gente, por conta de orçamento, a gente não está exatamente na mesma métrica, a gente que desceu um pouco em relação a 2021, mas ainda assim a gente conseguiu pontuar bem, né? Considerando todo o nosso histórico e, como eu disse, a métrica mudou do ano passado. Então, a gente conseguiu uma nota legal, a maior nota real que a gente teve até então. E aí você poderia contar um pouquinho quais são, né, por alto, para o pessoal entender quais são os critérios, né, o que dá ponto dentro do GET? Todo ano eles mudam um pouco, né? Então, tem tanto a questão de transparência, a questão de recursos humanos. E aí, por exemplo, se você está pagando o salário do pessoal em dia, se existe um método de aprovação dos pagamentos, como que está a questão de marketing, de comunicação, por exemplo, o relatório anual de atividades, se ele foi entregue, se ele cumpre com determinados critérios que eles acham relevantes. Que, aliás, está lá no site do CBRU, o pessoal pode acessar se quiser. Né? Exatamente. Se a gente posta os documentos no site, o annual report, as políticas. Então, se a gente tem determinadas políticas, é interessante também que como que a gente performa internacionalmente também é um critério que eles avaliam. Então, se a gente tem seleção masculina e feminina representando internacionalmente, também acaba sendo um dos pontos que eles levam em consideração. Então, são vários ramos, são várias atividades respeito a todas as áreas internas aqui da CBRU. Alto rendimento, desenvolvimento, todas. Gestão. Todas elas. Gabó está aqui com a gente já, daqui a pouco ele vai falar sobre o curso de captação e retenção, mas ele já quer também falar um pouquinho com o Gustavo sobre a questão do GET. Vai lá, Gabó. Fala, Vitor. Fala, Gustavo. O cara não se aguenta, né? Tá aqui de entrevistado mas vamos lá.
Gustavo, na verdade, eu queria voltar um pouquinho e talvez trazer para pessoas dos clubes que estiverem ouvindo, pessoas, enfim, que estão às vezes até começando a constituir seus clubes, se você puder falar bem brevemente, né, o que que é governança? Porque se fala bastante sobre governança, mas afinal, o que é governança e como que a governança ela pode estar presente dentro de uma instituição, né? Seja ele clube, confederação ou enfim. Afinal, né, a confederação ela acaba sendo também um espelho para os clubes, né? Coisas que a gente está fazendo são importantes até de serem replicadas, guardadas as devidas proporções, as devidas competências, mas acaba inspirando também, né? A confederação tem uma boa governança e inspirar as entidades filiadas, né? Federações e clubes a fazerem o mesmo. Sim. Em última análise, eu acho que um pouco da ideia do COB é essa também, né? Ele conseguir dar um direcionamento para a confederação, que a confederação dê um bom direcionamento para as federações e clubes, né? Então, respondendo à pergunta do Gabó, né? O que é governança? Olha, eu te digo que essa resposta tem livros e livros que tentam responder e cada um tem um conceito próprio, mas eu gosto de dizer que são procedimentos, são boas métricas de você ter uma boa gestão, né? Então, é uma forma de você conseguir ter mecanismos internos, você ter processos, a fim de alcançar o objetivo de você ter uma boa gestão e que seja correspondente aos seus recursos financeiros, né? Eu acho que, em última análise, é isso. Fazer o melhor com aquilo que você tem e da forma mais transparente, melhor conectada com a comunidade, com todas as outras entidades às quais você se conecta e responde, e etc. Né? Cumprindo com os procedimentos e cumprindo também com as normas e disposições legais, né? Era isso, Gabó? Boa, não, perfeito. Acho que é bem como o Gustavo falou, né? Acho que é um conceito bem amplo, então é difícil a gente também fechar em poucas palavras, né? Acho que daria para fazer 2 horas aqui de podcast, mas é interessante pensar de fazer uma boa gestão e o quanto isso se reflete no depois, né? No dia a dia, né? Porque às vezes você pega, por exemplo, um clube, uma diretoria, enfim, um grupo de pessoas e às vezes as pessoas vão só reagindo às coisas que vão acontecendo, não entende que tem um monte de processo por trás ali acontecendo e que isso, na prática, é a tal da boa gestão, né? É uma série de procedimentos, processos, enfim. Mas queria que você comentasse um pouquinho mais também aí, Gustavo, o que seria no dia a dia, né? O que seria no... Eu acho que essa, na verdade, é justamente a expressão-chave, né? No dia a dia. Só até usando como referência a questão do GET, que eu acabei nem respondendo o que o Vitor tinha questionado, né? Porque a gente não simplesmente chega e responde porque ele fica aberto. De março até setembro. A gente não chega em setembro e simplesmente lança tudo que tem para lançar. É um trabalho, é um questionário que a gente responde todo mês. O final é setembro, então ele vai computando a nota até chegar lá em setembro. E a nota que a gente tem é a última, né? Que é a de setembro. Só que é impossível. Se eu fosse tentar pegar o que eles relacionam em setembro, eu nunca ia conseguir cumprir para conseguir essa nota, o 9,33. Seria impossível. É uma coisa que se observa o tempo inteiro. Então, por exemplo, questão de pagamento. Você tem um controle do pagamento, não deixar vencer, não deixar expirar. Você tem um critério de aprovação, né? Então, a partir de determinado valor, eu preciso da autorização de alguém para fazer aquele pagamento. É uma coisa que eu preciso observar o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, eu tenho o conselho de administração. Ele tem que ser convocado pelo estatuto com um certo período de antecedência. Quando eu for fazer aquela reunião, eu necessariamente vou ter que observar qual que é aquele prazo. Então, são coisas são processos que já são estabelecidos, que eles são observados e são observados sempre que for executado, né? Então, eu acho que é um pouco mais essa linha. Primeiro, eu preciso desenhar aquilo que eu quero, né? Quais são os procedimentos que eu entendo que são necessários para eu conseguir atender a uma boa gestão. E aí tem coisas que são impostas legalmente, tem outras que eu crio, porque eu, no caso, estou pensando no sentido federação-clube, tá? São que a entidade vai lá e cria porque ela acha que faz sentido, que corresponde à realidade dela, que é um sinônimo daquilo que eu preciso para garantir que tem uma boa gestão. E uma vez que eu tenho isso desenhado, eu sigo, né? Não adianta simplesmente ser um documento escrito, é uma coisa que tem que ser observada no dia a dia, tem que estar no espírito de quem está executando.
É isso. E aí, no final das contas, isso tudo acaba sendo importante para o nosso relacionamento com o COB, com o Comitê Olímpico Brasileiro, com o Comitê Olímpico do Brasil agora, porque, afinal das contas, essa avaliação e a nota final acabam impactando em receitas, enfim, parcerias que podem ser feitas, convênios que podem ser feitos, etc. Né? Sim. E é uma coisa que a CBLU, na verdade, sempre se preocupou, né? A gente, não só no caso do GET, mas, por exemplo, o Prêmio Sou do Esporte, a gente sempre teve presente em todas as edições. Então, a CBLU, desde a sua criação, é uma entidade que ela se preocupa em ter uma boa gestão, ser referência nisso, inclusive. Então, consequentemente, uma vez que a gente prega isso, e isso é observado, fica mais fácil de você conseguir parceria, conseguir patrocinadores, conseguir formar vínculos, né? É isso. Gustavo, muito obrigado pelas explicações, foi excelente. Se o pessoal tiver mais dúvidas sobre o assunto, a gente sempre pode responder, inclusive, podem mandar questionamentos depois para um programa futuro. Perfeito. Estou 100% à disposição de todo mundo, tá? Eu sou super acessível. Senta do meu lado, tá bom. É só chamar que ele está do lado aqui para responder tudo que precisar. Cobra o Vitor, que eu tô querendo ter o meu contato. É fácil e fácil. Boa, valeu, Gustavo. E vamos agora, já que o Cabal está com a gente. Cabal, esse mês, né? Teremos muitas coisas rolando em termos de desenvolvimento. Tem curso, né, de coaching lá em Caruaru com o Cello. E agora vamos falar do nosso curso de captação e retenção de jogadores para as categorias de base, que é um dos cursos que a Confederação mais se orgulha, porque é um curso muito importante para o desenvolvimento do rugby nacional. Um curso que a gente sempre recomenda todo mundo a fazer, porque é muito legal, muito importante para todos os clubes. E, lógico, Gabó está aqui para isso. Gabó, conta para a gente um pouquinho sobre o que é esse curso de captação e retenção. Fala, Vitor. Bom, primeiro, eu não sei se você fez de caso pensado ou não, mas se foi, não me falou. Mas foi legal porque ter trazido o Gustavo, né, para falar sobre um tema bem importante aí de governança, ele conecta muito com uma das partes desse curso. Então, o curso de captação e retenção, ele extrapola os limites do campo, né? A gente normalmente está acostumado a fazer cursos muito mais para pessoas que atuam diretamente ali dentro do campo, e o captação e retenção, ele conecta todas as áreas. Então, desde o que acontece ali no campo, no dia a dia, nos treinos, na prática, até as questões mais de planejamento, de organização, de recursos, de gerenciamento de pessoas, enfim. Então, acho que é um curso que conecta bem isso. Tanto é que a gente, dentro desse curso, a gente exige que quem participe seja um clube e que esse clube tenha 3 pessoas no mínimo não, né? No mínimo e máximo. Tem exatamente 3 pessoas, que é um treinador, um dirigente e uma terceira pessoa que o clube pode escolher. Então, pode ser aquele voluntário faz tudo que tem dentro do clube, pode ser mais um treinador, pode ser uma pessoa da comunicação, pode ser uma pessoa da área da saúde, pode ser um pai, enfim. O clube escolhe quem seria essa terceira pessoa que vai conectar junto. E por que isso, né? Para que essas 3 pessoas juntas troquem conhecimentos, experiências com os outros clubes presentes sobre aquilo que já fizeram e aprenderam fazendo, aquilo que ainda não fizeram, mas que têm ideias e que querem começar a fazer, mas não sabem como. Então, troquem essas experiências e conhecimentos, e ao final de todo o processo do curso, que ele dura mais ou menos aí uns 2 meses, ao final desses 2 meses, o clube consiga apresentar um plano de captação e retenção de jogadores para o seu clube, que possa ser aplicado, ou não, né? Mas na prática, o que a gente tem visto com todos os clubes que participam é que tem uma real mudança dentro do clube ali. Eles passam a aplicar e tem uma mudança grande. E, aliás, e aí focando, né? Ele é focado para categorias de base, né? É lógico que muitos clubes acabam tendo a preocupação também de captar para a categoria adulta, mas o foco aqui é pensando no longo prazo, né? Perfeito. A gente, talvez, um dia, quem sabe, a gente possa fazer alguma coisa mais voltada para adulto, mas isso é até legal para todo mundo ter em mente, né? Que hoje, dentro das nossas estratégias como desenvolvimento da confederação, o nosso olhar é para a base. Então, hoje a gente entende que a gente está num momento aí do rugby brasileiro onde a gente precisa de sustentabilidade a longo prazo.
Então, a gente precisa de crianças que comecem a jogar e alimentem suas categorias juvenis, que por suas vezes alimentem suas categorias adultas, e que com isso a gente vai ter não só jogadores melhores, mas também rugbeiros, né, melhores. Então a gente vai ter pessoas que talvez não joguem mais, mas que continuam conectadas com o rugby, levando a cultura do rugby, levando os valores do rugby para o dia a dia. Então acho que esse por isso o importante do trabalho a longo prazo. E pensando muito nisso, né? O curso, como é que ele foi dividido exatamente, né? É legal explicar aí. Começa agora, aliás, outubro, um mês bastante importante para o desenvolvimento, né? Mas a gente vai começar finalzinho do mês, né? Dia 31 começa o curso. Como é que ele vai ser dividido? Como é que ele foi estruturado? Boa, a gente já teve várias tentativas, Vitor. É legal até a gente voltar um pouquinho atrás de como foi o processo, porque lá atrás, ainda um pouquinho antes de começar a pandemia, a gente já vinha falando sobre a importância, a necessidade de a gente fazer algum tipo de dar algum tipo de ajuda para os clubes, para que os clubes aprendessem a ter mais categorias de base. E a gente fez um resgate do que foi feito no Brasil ao longo dos últimos anos, né? Dos últimos aí talvez 10, 15 anos, onde se teve muito trabalho em escola, e acho que isso foi bem bacana. A gente teve muito trabalho, até o fato do rugby entrar na BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, muitos clubes que fazem inúmeras clínicas, muitos jogadores não, né, muitas crianças impactadas pelo rugby, ou seja, que tem alguma ação de rugby no seu dia a dia, na sua vida, só que isso não estava se convertendo em jogadores, não estava se convertendo em pessoas dentro dos clubes participando de campeonatos, jogando e, enfim, e ativos, né? Então a gente vê aí um processo de onde a categoria juvenil ela foi reduzindo. Então a gente pega desde lá de trás, tinha campeonatos juvenis em vários estados e chega no ano de 2019, 2020, que foi quando a gente toma a decisão de fazer esse curso, e o campeonato de 15 juvenil só existia no estado de São Paulo. Então a gente vê isso como um cenário problema e começa a pensar em soluções. Mas voltando para a sua pergunta, como que o curso é estruturado? Hoje ele está estruturado em 4 encontros pelo Zoom. Então a gente se junta durante 3 horas entre todas as pessoas participantes do clube para trazer discussões, debates, temáticas conduzidas por um educador da confederação. Só que antes e depois desses encontros do Zoom, a gente tem conteúdos dentro da nossa plataforma em EAD. Então, está bem rica a nossa plataforma, tem uma série de vídeos, videoaulas, conteúdos em PDF, tem uma apostila que está bem bacana e que a gente está atualizando. Para quem fez os cursos anteriores já vai ver uma apostila completamente diferente. E tem também tarefas. Então, tanto tarefas individuais, para que as pessoas se reflitam e tragam melhorias para si mesmo, quanto tarefas em grupo, como clube. Então, cada clube vai construindo, assim, o seu trabalho de conclusão. E ao final desses 4 encontros de Zoom e mais ou menos 4 a 5 semanas de conteúdo gravado, os clubes são convidados a apresentar um trabalho de conclusão para uma banca de pessoas aí de renome do rugby brasileiro. Então a gente tenta sempre trazer algum convidado, alguém que já teve uma vivência grande com esse processo de captar jogadores para dentro do seu clube, reter jogadores dentro do seu clube. E aí, com isso, os clubes apresentam e recebem feedbacks, né, podendo levar isso para dentro das suas realidades. E, Gabão, passando agora, né, só comenta um pouquinho o pessoal também, porque o mês de outubro tem muita coisa, né, a gente deixa o curso de captação como talvez o central para a gente, né, por conta de toda a importância que ele tem, mas o desenvolvimento segue com outras atividades também, que são os cursos mais corriqueiros, mas que continuam, né, teremos o curso de coaching agora também, né, lá no Nordeste. Na verdade, o curso de captação ele vai começar mesmo no último dia de outubro, né, com o EAD. Mas a gente vai ter curso de coaching em Caruaru com o Cello, né, nosso educador. E isso é algo que a gente vem ao longo do ano, né, reestruturando. A gente ficou 2 anos no ambiente online e a gente vem reestruturando para poder levar cursos para todo o Brasil, de fato. E a gente, esse ano, até que conseguimos, né? A gente, óbvio que não foram para todos os estados, mas a gente conseguiu ter pelo menos um curso
em cada região, conseguir levar algum encontro para cada região. Então, acho que isso já é uma conquista aí de um ano, não vou dizer nem pós-pandêmico, porque a gente ainda convive, né, com o Covid-19, mas enfim, é isso. A gente tem curso lá em Caruaru, e por hora é o que a gente tem planejado de curso, mas a gente tem várias ações aí do Vem Pro Rugby, capacitação de professores, que aí é muito mais voltado para um grupo específico de professores de educação física, e é isso. E aí convidando o pessoal, então, portanto, para se inscrever nos 2 cursos, né? Boa, certeza. As inscrições já estão abertas, o link está lá na Brasil Rugby, e vamos fazer. Acho que é importante a troca de conhecimento, todo mundo aprender. E acho que até, Vitor, conectando com uma frase que eu escutei esses dias, em um curso que a gente deu de primeiros socorros, que era: quem aprende, ensina aprendendo, e quem ensina, aprende ensinando. Então, eu acho que conecta bem com com o que é o nosso curso. É um curso para todos aprenderem e todos ensinarem também. Então, bom, aproveitando que você está aqui já com a gente no programa, vamos fazer essa reta final com o boletim? bora. Muito rugby rolou nesse final de semana, né? Tivemos o sábado com as quartas de final, mais do que importantes aí do Super 12. Placares seguintes: quartas de final com Farrapos 35, São José 16, Curitiba 5, Jacareí 26, Poli 43, Desterro 10 e Pasteur 31, 16 para o Charrua. Semifinais dia 15 de outubro serão Poli contra Farrapos, Pasteur contra Jacareí. Foram jogos... os jogos estão inteiros na íntegra no YouTube, o pessoal pode assistir por lá. Já coloquei alguns trás, inclusive, no Instagram da CBRU, né, divulgando um pouco das 4 partidas. E os resultados, todos eles, razoavelmente, todos foram esperados, né? Eu acho que a maior dúvida era com relação aos confrontos entre os 2 melhores do Sul contra os terceiro e quarto de São Paulo. Acabou dando uma vitória para cada lado, né? O Farrapos venceu o São José, que acabou terminando em 4º lugar em São Paulo. Já o Jacareí conseguiu derrotar o 2º colocado do Sul, Curitiba, jogando em Curitiba, né? Resultados... E os outros 2 resultados mais esperáveis: a Poli vencendo o Desterro em casa e o Pasteur também prevalecendo em casa contra o Charrua, né? Agora, Vitor, um comentário sobre esses 2 jogos, né, que acho que eram realmente os favoritos, Poli e Pasteur. Mas eu não vi os jogos, mas o que eu fiquei sabendo é que foram embates bem duros ali, e que os 2 times, tanto o Desterro quanto o Charrua, acho que, se não me engano, o Desterro termina empatado o primeiro tempo, e Charrua termina perdendo por 1 ponto o primeiro tempo. Então... Fica o parabéns para as equipes do Sul que vieram a São Paulo contra os 2 times que terminaram com as melhores campanhas, porque o Desterro fez o primeiro tempo de 10-10, parelho demais. O Desterro até levou vantagem no breakdown contra a Poli ao longo do primeiro tempo, e aí acabou a Poli prevalecendo na segunda etapa. Teve um amarelo para o Desterro que custou bastante, e a Poli acabou crescendo ali no jogo de contato, acertou o seu jogo e venceu bem lá em Osasco. Mas o placar realmente não expõe tanto aquilo que foi o primeiro tempo, por exemplo, da partida, que foi muito parelho, né? E o duelo entre Charrua e Pasteur é a mesma coisa, né? O Charrua deu muito trabalho pro Pasteur no primeiro tempo. O primeiro tempo terminou com 12-11 a favor do Pasteur. Charrua, a primeira vez que, né, chega numa fase tão aguda, né? E podendo avançar mais ainda, fazendo, né, flertando com o ineditismo de novo, o Charrua, mas aí o Pasteur acabou prevalecendo também, né? E os outros 2 jogos, Farrapos e São José, também foi um jogo parelho. O Farrapos conseguiu conforto no placar mais para a reta final da partida também, e o Jacareí, esse sim, foi o único que conseguiu, aliás, mais, né, o único time que venceu fora de casa foi o que conseguiu um placar mais elástico no começo da partida, né? Abriu 23-5, e o segundo tempo realmente foi mais difícil. O Charrua, o Curitiba deixou a partida bastante dura no segundo tempo e ficou só com mais um penalzinho a favor do Jacareí, nada mais, né? Mas é legal, Vitor, pensar que a gente está agora já numa fase aí de semifinais, e até poucos meses atrás ainda existia uma dúvida se os clubes conseguiriam se reerguer depois de 2 anos aí de lockdown, né? Então, para trazer um otimismo, acho que valorizar muito aí o trabalho feito pelos clubes, porque eu estou dentro de clube e sei que não foi fácil, não está sendo fácil, e, enfim, acho que é muito da resiliência aí do trabalho
feito por todos. Então, só parabenizar também todos que estão aí nessa fase. E os que ficaram também, né? Porque a gente teve também, ao longo do campeonato, enfim, clubes que fizeram grandes evoluções, grandes campanhas. Então, só parabenizar todos. E nessa esteira, já emendo os dois outros recados para o pessoal lembrar. Nesse final de semana, dias 8 e 9 de outubro, teremos em Jacareí, Super Sevens feminino, entrando já no processo de reta final. É a quarta etapa de um total de 6 da primeira divisão. E tem a volta do juvenil com a segunda divisão. Em breve, a gente vai publicar a tabela de jogos, o pessoal ficar ligado e poder acompanhar. Mas é em Jacareí os jogos. E na sequência, né, também nesse final de semana, 8, talvez algum jogo fique por 9, ainda vai ser também informado melhor nas nossas redes sociais, mas teremos as semifinais do BR15, o Campeonato Brasileiro Masculino Juvenil de Seções Regionais. M21 jogando Vale contra Rio de Janeiro, Capital, São Paulo Capital contra Rio Grande do Sul, M18, as outras duas semifinais, aí com Paraná contra São Paulo Capital e Vale contra São Paulo Interior. E são jogos muito interessantes agora, porque finalmente a competição entra no estágio que as partidas são plenas, né? 35 minutos, dois tempos de 35 minutos, perdão, partida aí de 70 minutos no rugby juvenil, partida plena, portanto, muita expectativa, né, Gabão, para as duas coisas, tanto para o Super Seven, chegando nessa pela primeira vez em Jacareí, né? Nenhuma etapa tinha sido antes em Jacareí, e um BR15 que vai chegando no momento que todo mundo queria ver, né? Os jogos plenos ali entre as equipes melhor desenvolvidas nesse momento, né? Eu vou falar que Jacareí tem acompanhado a movimentação do grupo ali que está à frente da organização e acho que é uma etapa que promete, tá? Já colocando aí uma promessa, depois podem me cobrar. Mas em relação ao BR15, tem sido bastante desafiador, acho que para todos que estão participando, mas no fundo é um processo de desenvolvimento, é um processo que ele não acaba agora, é o começo de uma caminhada, e que a gente espera que ao longo dos anos a gente consiga cada vez ter mais equipes, mais times, mais jogos, e consiga aos poucos ir subindo também o nível, a quantidade de participantes, mas a gente tem uma semifinal aí que também vai ser bem bacana para quem participar e que vale a pena assistir também quem conseguir, né? Dar uma força aí para a molecada que vem também nesse processo. Muitos talvez aprenderam sobre rugby pelo Zoom e agora estão aí entrando em campo. Então... E o que é muito importante lembrar que esse torneio só é possível justamente, o futuro dele está intimamente ligado com o nosso curso de captação e retenção, porque é justamente para isso que está o curso, para poder alimentar, por exemplo, a categoria M18, que é a primeira da competição, mas alimentar categorias anteriores, inclusive dentro dos estaduais, né? Muita gente até se pergunta, eu já vi isso recentemente aí na internet, pessoal perguntando nas redes sociais, né? Por que começa pelo campeonato de seções regionais antes de ter estaduais, inclusive? E no fundo a questão é essa, né? É a ideia de conseguir, a partir da existência de uma seleção estadual, estimular os estados a terem suas competições estaduais, né? É uma forma com que a confederação encontrou para fomentar que os estados também tenham suas competições internas, né? Que por sua vez vão levar as seleções, né? É bem isso, Vitor. A gente sabe como é difícil montar uma equipe, fazer essa equipe participar de jogos, organizar esses jogos, ter o campeonato. A gente sabe como é difícil e às vezes, principalmente para as equipes menores, que acaba tendo 2, 3, 4 jogadores juvenis, se ele passar o ano todo sem jogar nenhum jogo, ele se desestimula e vai embora. E às vezes essas equipes que têm 2, 3, 4, se elas jogam uma seleção regional, se elas conseguem colocar seus poucos jogadores dentro de uma seleção regional, talvez eles voltem motivados e chamem mais amigos e cria o mosquitinho do rugby pica, né, como a gente fala, e que realmente vão buscar ter uma equipe dentro do clube e com isso fortalecer os campeonatos estaduais. Acho que é um processo que um lado alimenta o outro. Então, a seleção regional, ela alimenta os campeonatos estaduais e vice-versa. Então, difícil dizer o que vem primeiro. Se o estado não tem 15 juvenil, né? Hoje, São Paulo que tem, mas se tiver já um circuito de sevens, começar a ter tens eventualmente, um 15 em tempo reduzido, coisas do gênero, já começa a ter o processo de formação, de alimentação das seleções regionais, né? Acho que esse é o grande ponto. É isso aí.
reta final do programa aqui, só para dar os últimos recados com relação às seleções brasileiras. O pessoal fica ligado que a gente vai informar tudo nas nossas redes sociais, mas teremos o seguinte, nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, seleções brasileiras masculina e feminina adultas jogando lá em Assunção, no Paraguai, os Jogos Sul-Americanos da UDESUR, jogos ao vivo no Canal Olímpico do Brasil, fiquem ligados, mais informações sobre horários e transmissões ao longo da semana nas nossas redes sociais. Então, boa sorte a Tupis e Iaras nessa busca pelas medalhas. As Iaras brigam pela medalha de ouro, brigam pela hegemonia sul-americana, jamais perderam um jogo na América do Sul, em torneios sul-americanos, enquanto a seleção masculina busca vaga nos Jogos Pan-Americanos, vale 2 vagas no PAN, esse torneio lá no masculino. Então, o Brasil está disputando, o feminino já está classificado para o PAN, o masculino joga por a vaga. Teremos também America's Rugby Trophy, já comentamos sobre isso, mas a seleção brasileira masculina de rugby 15 adulto volta a jogar em casa, finalmente os Tupis estão de volta, 3 partidas rolando lá em Mogi das Cruzes, no estádio Nogueirão. Fiquem ligados também para as divulgações. No dia 16 de outubro tem Brasil e Chile, é um domingo. Na sequência teremos, na sexta-feira, dia 21, Chile contra Canadá. É também legal o pessoal assistir. E na quarta-feira, dia 26, Brasil e Canadá. Tudo lá no Nogueirão. E agora, a novidade que a gente ainda não tinha divulgado na semana passada, novidade desta semana, teremos no dia 12 de novembro, finalmente, pela primeira vez na história, a seleção brasileira feminina de rugby 15 jogará em casa, jogará no Brasil. Tem amistoso Brasil contra a Colômbia e não param por aí as novidades sobre a seleção feminina, porque acabamos de anunciar, teremos novo treinador para a seleção brasileira feminina. Em breve estará aqui no nosso programa comentando um pouquinho sobre o trabalho. É o A.K. Salda, grande A.K., ex-treinador do Curitiba, sul-africano com um longo currículo aí pelo rugby brasileiro, inclusive, vai treinar as Iaras no 15. E já tem, logo na próxima semana, tem um camp para ser realizado. Então, olho lá no nosso site, que tem todas as informações, inclusive, sobre a contratação do A.K. e também sobre o camp que começa nessa reta de preparação para a seleção brasileira feminina de rugby 15, as Iaras 15. E por fim, o último recado ainda, começou agora em outubro, sob a coordenação lá do nosso Maurício Coelho Malmal, já fizemos um programa anterior, inclusive, sobre isso, a Academia de Desenvolvimento focada no alto rendimento, desenvolvimento para alto rendimento juvenil, lá em São José dos Campos. Quem não ouviu nosso podcast, ouça, foi na última semana, muito esclarecedor. O Malmal explicou tudo sobre como vai funcionar a academia lá em Sanja, lá no CT de São José dos Campos, tem parceria com a prefeitura para isso, inclusive, com a SNEAR também, né? Secretaria Nacional de Alto Rendimento. Então, o pessoal fica ligado, porque tem muita informação para ser divulgada ainda sobre a academia nas próximas semanas, nos próximos meses, muita atividade rolando lá no CT, que é parte do desenvolvimento das sessões juvenis, portanto, muita novidade, hein? Sessões juvenis, aí com a Academia em São José, a sessão de 15 feminino, vou pela primeira vez na história jogando no Brasil, sessão de 15 masculino em ação também, sessões de servas masculino e feminino também, jogando lá no Paraguai, tem coisa demais acontecendo aqui no nosso rugby brasileiro. Então, bom, muito obrigado e até a próxima, porque sempre muitas novidades pela frente. E o pessoal que ouviu o programa de hoje, novamente o recado, participem do curso de captação e retenção. Tá desligado. Valeu, Vitor. Agora sim. Valeu, Vitor. Desculpa, deu um problema aqui. Bom, valeu, Vitor. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado pelo podcast e parabéns, né? Acho que é mais um canal para a gente levar conhecimento, levar informação para a comunidade do rugby. E é isso. Se inscrevam nos cursos que tem por acontecer. Estamos à disposição. Qualquer dúvida aí, mandem um e-mail, educação@brasilrugby.com.br. E no mais, boa semana a todos, bom rugby para todos. Todas as categorias em campo esse mês é loucura, fiquem ligados. É isso aí, valeu pessoal, até a próxima.